convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso, te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 48. Ao decorrer da passagem, descobrimos o porquê dessa mulher ter agido como agiu. Provavelmente ela era judia ou, no mínimo, conhecia um pouco dos escritos de Moisés e dos profetas. Isso significa que ela certamente conhecia algumas das passagens que fazem alusão ao Messias que viria em prol de salvar os pecadores. Textos como esse: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Enchiam ela de esperança, esperança de que haveria perdão para seus pecados. Tanto o evangelista Lucas quanto o fariseu a intitulam pecadora, colocando ela como alvo da missão de Jesus. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. A atitude diante do único daquele que poderia conceder-lhe perdão foi, da parte dela, se dispor à humilhação por amor a Cristo, oferecer tudo o que tinha por amor a Cristo e ignorar a opinião alheia por amor a Cristo. Comentando cada um em 3 aplicações, encontraremos clareza e uma disposição de coração para vivermos uma vida de oração e amor àquele que nos salvou. Por ser fariseu, provavelmente esse homem tinha em seu círculo de amizades os homens mais bem vistos pela comunidade religiosa da época. E a atitude dele evidencia que mulheres como aquelas não eram bem-vindas. Ela não se importou se seria expulsa dali, humilhada ou até conduzida para um severo castigo pelo sinédrio. Aquele que perdoa pecados estava ali, e nenhuma humilhação, afronta ou condenação dos homens poderia ser comparada com a glória que passaria a herdar em Cristo Jesus, proveniente do perdão de seus pecados. Enquanto os olhos de juízo de Simão e os outros a observavam, ela mantinha os seus olhos fitos no Senhor, autor e consumador
da fé que nos salva. Não é mencionado o valor do vaso de alabastro que ela derramou sobre Jesus. Talvez, com base em outro evento semelhante registrado em Marcos capítulo 14, do verso 3 ao verso 9, custava por volta de 300 denários. Podemos julgar o equivalente a um denário atentando a uma das parábolas que o Senhor propôs para ilustrar o reino de Deus, pois ali é mencionado que o denário era o preço pago por uma diária de trabalho braçal. O texto diz: "E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha." Mateus capítulo 20, verso 2. Diante do que mais importava para ela, o equivalente a 300 dias de trabalho não era nada. Ela gastou os recursos que possuía em prol de se derramar em adoração por amor ao seu Salvador. Portanto, antes de seguir para a terceira aplicação, devemos fixar no coração que o amor está diretamente ligado às obras. Não amamos ninguém de braços cruzados. Jesus concluirá dizendo a Simão: "Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama." E João registrou: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele." João capítulo 14, verso 21. Seguir Jesus traz muitas afrontas. O crente fiel a Jesus arruma confusão no lar, no trabalho e até na igreja, pois há pessoas que vão se opor à verdade, lá também. Não é porque estão conosco que são crentes nascidos de novo. Muitas pessoas vão à igreja com interesses mundanos. Querem somente a bênção de Deus sobre seus planos carnais e terrenos. Quando se fala em mudar o caráter, elas tapam os ouvidos e vão embora. Bom, a exemplo dessa mulher, devemos ignorar o que os homens vão julgar sobre nossa forma de se portar por amor a Cristo. Quando somos taxados como trouxas por rejeitarmos as iguarias da Babilônia, devemos lembrar do porquê amamos Jesus Cristo, pois isso fará com que nada mais importe. Se alguma vez na sua vida você desejou a morte de alguém, se alguma vez na sua vida você pensou em se relacionar com alguém que não era seu cônjuge, se alguma vez na sua vida você mencionou Deus com outro objetivo que não adorá-lo, você é um pecador. A palavra pecado na Bíblia significa em sua língua original errar o alvo, ter uma atitude, reação ou pensamento contrário ao que Deus deseja. Exceto Jesus, todo homem errou o alvo e precisa de perdão. O próprio Deus providenciou na vida, morte e ressurreição de Jesus o meio pelo qual somos perdoados de todos os delitos que praticamos, pensamos em praticar e meramente cogitamos. Como seria cometer esse ou aquele pecado? Pense no valor da dívida e seu amor por Jesus crescerá a uma vida cheia de ações de amor por Ele para a sua glória. Que Deus abençoe.